A gente vai falar de relacionamento com Deus e a gente vai falar de Provérbios, mas a gente também vai ir para outro livro, tá? Que daqui a pouquinho eu já falo para vocês, já conto para vocês qual que é o livro. Mas enquanto isso, chama todo mundo. Glória a Deus, Cris, obrigada. Chama todo mundo que tem dúvidas sobre relacionamento com Deus. E a maioria de vocês, José, gratidão, obrigada. A maioria de vocês, quando me manda alguma mensagem e eu tento confortar vocês, eu tento realmente passar uma palavra, eu percebo que o grande problema tá nisso, no relacionamento com Deus. Então, por isso que eu comecei por esse tema, que eu escolhi trazer ele hoje, porque como a gente tá nessa sequência lógica, como eu disse para vocês, né? Eu achei importante ele ser o nosso primeiro tema. Então, como eu disse para vocês na última live, a gente falou um pouquinho sobre como construir qualquer coisa na nossa vida. E isso vai ser a base para tudo. Mas construir o quê, Carol? Construir um negócio, construir amizades, construir um casamento, construir absolutamente tudo. Então a gente descobriu já a receita em Provérbios. Foi a última live. A última live eu falei sobre isso, falei sobre construção. E a gente descobriu exatamente ali Provérbios, nos deu um passo a passo. E aí, para quem estava aqui, quem é que estava na última live? Coloca aqui para mim, quem é que estava na última live? Vocês vão lembrar que existe o alicerce. Mari, tu tava. E aí vocês vão lembrar que nessa construção, a Dai tava. Boa noite, Simone. Paz do Senhor, João Batista. Sejam todos muito bem-vindos. E aí vocês vão lembrar que nessa última live, a gente falou sobre construção. A gente falou sobre algo muito importante que ninguém vê, mas que é a base para absolutamente tudo. As meninas que estavam aqui, eu perguntei, né? Quem é que já construiu uma casa realmente do zero, né? Pegou um terreno e começou a construir. As meninas que estavam aqui me falaram que a parte mais importante dessa construção foi o alicerce. E aí eu perguntei, alguém vai na tua casa e elogia o alicerce? Nossa, que alicerce bonito é esse que tu fez. Ninguém vai elogiar, porque ninguém vê o alicerce. Então, é a parte mais importante, mas é a que as pessoas menos veem. E hoje o que eu vou falar aqui para vocês é exatamente sobre isso. É sobre o relacionamento com Deus. E que boa parte desse relacionamento que eu vou mostrar para vocês, ele não é para todo mundo ver. Muito pelo contrário, ele é feito no secreto. Ele é feito você e Deus. E eu não estou falando aqui que comunhão não seja importante, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus no secreto, é muito importante. É a nossa base. E por que eu tô falando isso para vocês? Glória a Deus! Seja muito bem-vinda, Ângela. Gratidão. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque ultimamente, coincidentemente ou não, eu recebi algumas mensagens falando assim, Carol, eu ia na igreja, mas eu me decepcionei. Não fui mais, não estou indo, enfim, pessoas que se chatearam de alguma forma. E aí o que eu quero dizer para vocês? A igreja, ela é feita por pessoas. Pessoas, elas vão falhar em algum momento. Ninguém é perfeito, né? Só que existe
um Deus que é perfeito e esse não falha. E esse te ajuda a lidar com essas circunstâncias. Porque o mundo jaz no maligno. Você está vivendo em um mundo caído. Então, o grande problema aqui é que a gente se decepciona com as pessoas, a gente se chateia, a gente se afasta. Só que o mais triste é que isso faz com que vocês se afastem de Deus. E que não tem nada a ver. Então, assim, se você se afastou, se você tá chateado, ok, tudo bem. Mas, se o teu relacionamento com Deus tivesse vindo antes disso, talvez tu tivesse lidado com determinada situação de uma maneira melhor. E é por isso que a live de hoje é sobre relacionamento com Deus. Então, já grava isso. Primeira coisa, isso aqui é o alicerce. É o que vai sustentar. Então, não adianta a gente querer construir coisas, construir casamento, construir um negócio, construir uma vida sem a gente fazer o alicerce. E eu sei que muitas vezes a gente quer construir, olha só o que eu vou falar. A gente quer construir rápido, para ontem. Sabe por quê? Porque vocês querem mostrar o resultado. Vocês querem mostrar a casa pronta. Vocês querem mostrar os móveis. Eu falei isso na última live. Vocês querem mostrar o lustre, porque a parte bonita é a parte que todo mundo vai ver. Só que não adianta vocês correrem atrás dessas coisas para mostrar para outra pessoa se isso não está sustentado no alicerce, porque vai desabar. Aí o que adianta tu colocar móveis lindos em uma casa que muito em breve você vai ter que colocar abaixo? O que adianta? Então, o relacionamento com Deus, ele nos traz isso. Ele nos traz uma base. Esses dias eu cheguei a compartilhar com algumas pessoas que estão lá no grupo do desafio de 180 dias. Eu falei assim, antes de Jesus chegar na minha vida, eu construía a minha vida em cima de coisas instáveis. Então, o que eu fazia? Eu construía em cima de um cargo, de uma profissão, de pessoas. Só que nota como isso é instável. Hoje eu posso estar em uma profissão, amanhã eu posso estar em outra. Hoje eu posso ter um cargo, amanhã eu posso ter outro. Pessoas mudam. Pessoas podem te magoar, pessoas podem errar. Elas vão errar. Você só não sabe quando, mas ela vai errar. Então, a única coisa estável que a gente tem é Deus. Então, quando a gente começa a construir a rocha sobre a rocha, aí sim tu tem certeza de que você está firme. Eu já falei aqui em algumas lives para vocês que o que vocês mais buscam, todos nós aqui, é estabilidade. Vocês concordam comigo que o que a gente mais busca é estabilidade? Vocês podem chamar de várias coisas, mas tudo vai ir direto na estabilidade. Vocês querem estabilidade, é isso que vocês buscam. Porque quando a gente fala assim, nossa, eu só queria ter paz. Na verdade, você tá falando, eu só queria estar estável. Por que a gente gosta tanto de cargo público
Porque aparentemente ele é estável. Então isso te dá uma segurança. Só que o que eu quero que vocês levem hoje daqui é que a única coisa estável que existe é Deus. Então construam a vida de vocês em cima disso. Porque aí não tem erro. Eu não tô dizendo que não vai ter dificuldade, mas eu tô te falando que não vai ter erro. Se tu cair, tu vai levantar. Então, hoje eu vou te trazer algo que eu fiquei pensando com Deus alguns dias em como trazer isso para vocês. E aí Deus colocou no meu coração, volta e lê de novo. E aí vou revelar para vocês, é o seguinte, vou ver se alguém adivinha. Olha só. Na última live eu falei para vocês que em Provérbios, apesar dele ser um homem muito sábio, Salomão cometeu um erro. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Eu disse assim, olha só que loucura, um homem que pediu sabedoria a Deus cometeu um erro. Só que agora a gente vai falar de um personagem que foi Deus que falou sobre ele. Deus falou sobre algo muito importante que a gente falou em Provérbios. Lembra que eu falei para vocês? O temor do Senhor? O Adilson já descobriu. Então, olha só. Em Provérbios, a gente falou do temor do Senhor. Tá? E aí, para quem não assistiu as outras lives, vai lá no YouTube e assiste. Já tem as 5 lives lá disponíveis. Então, agora eu não vou lembrar qual delas, mas foi mais... Eu acho que foi na primeira que eu falei mais detalhado sobre o temor do Senhor. Então, de forma bem resumida, o que é o temor do Senhor? Ó, para quem tá perguntando do link, depois vai no link da minha bio. Acho que clicando aqui vai ir pro meu perfil, né? Clica lá, vai ter o link da minha bio e tem um ícone. Dentro desse link tem um ícone que é do YouTube. Tem o link do YouTube e do Instagram. E aí vocês vão direto, tanto para um como para outro. E aí, o que acontece? Eu falei para vocês lá sobre o temor do Senhor. E a primeira coisa que eu disse para vocês é: não confundam temor com medo. Então, basicamente é o seguinte: vocês estão na casa da mãe de vocês, dos pais de vocês, e vocês sabem que lá na casa deles, por exemplo, eles ficam muito chateados se você pegar um prato de comida e ir pro sofá, assistir TV, enquanto eles estão na mesa. Você sabe disso. Isso não deixa o seu pai e a sua mãe feliz. E aí você já é adulto, você foi visitar. Você sabe que se você fizer isso, se você pegar o prato de comida e ir pro sofá, o teu pai e a tua mãe não vão bater em vocês. Não vai ter uma punição por isso. Só que você sabe que você tá deixando eles tristes. Poxa, eles estão ficando chateados. Isso é temor. Então, por vocês terem temor, não medo, vocês vão para a mesa e vocês vão se sentar com o pai e com a mãe de vocês. Perceberam? Então, o medo, ele tá ligado à punição. Ah, não. Ai, por eu estar com medo, porque eu sei que eu vou ser punido. O temor, não. Poxa, eu tenho uma reverência e eu cuido para que eu não faça aquilo que vá te magoar.
Eu temo, eu tenho esse temor. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem e que vai ser bem importante, tá? E aí agora eu vou relembrar para vocês algumas passagens, tá? De Provérbios que a gente vai ter o que é o temor segundo Provérbios, tá? Então, olha só, rapidinho pra gente lembrar aqui. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Lembra que eu falei para vocês? Na primeira live eu falei de alguns personagens. Aqui tá insensato, mas também pode ser tolo. Então vai ter o tolo, vai ter o sábio. Então a gente quer ser o quê? Sábio, né? Depois em Provérbios 8, versículo 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, para quem quiser anotar, não é pavor. Temor não é pavor, mas é uma reverência profunda. Certo? Então, a gente realmente aqui tem o reconhecimento da soberania de Deus. E aí, como eu falei aqui alguns minutos atrás, hoje a gente vai falar de um outro personagem em que Deus falou muito bem dele. Olha só, quem aqui queria que Deus falasse muito bem de ti? Ainda mais quando é Satanás. Satanás. Duvidando de ti. Vocês já pensaram? Vocês já pensaram? Olha essa conversa. Satanás, Deus, e Deus falando assim, esse servo aí, eu conheço. Esse servo eu conheço. Aí, olha só. Agora que Provérbios já nos falou o que é temor, vai lá para Jó e já começa no capítulo 1. Gente, só um pouquinho, né? Olha isso, gente, olha isso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Quem aqui estava na live que eu falei para vocês sobre não basta escolher o caminho? A gente falou sobre não inclina nem para a direita, nem para a esquerda. Era necessário o quê? Desviar. Se mantém no caminho. Olha só o que a gente está descobrindo aqui sobre Jó. Paz do Senhor, boa noite para quem está chegando agora. Olha só o que a gente está descobrindo aqui sobre Jó. Ele está cumprindo a risca. Como eu falei para vocês, a gente falou lá de Salomão, que mesmo pedindo sabedoria a Deus, ele cometeu um erro. Só que agora a gente está diante aqui de uma pessoa que, até então, está cumprindo à risca o que a gente quer também cumprir aqui, certo? Então, olha só. Eu vou pular aqui essa parte porque eu não quero ler todo o livro com vocês, mas eu indico fortemente, saindo dessa live, ler todo o livro de Jó. Só que agora eu vou para a minha parte preferida, que é esse diálogo aqui. Olha só. Ainda no capítulo 1, agora eu tô no versículo 6. Num dia,
em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Tem que chegar, né? Chegou quem ninguém queria. Então, o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, presta atenção nisso. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aí nessa hora aqui você fica se perguntando: Deus, poxa vida, é sério? Ó, fica entre nós. Não precisa falar de mim pro Satanás. Mas Deus fez questão. Já observou meu servo Jó? Então tá. Então, Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Presta atenção nisso. Se tu tá com marca-texto, coloca aí o que ele tem. Satanás tá dando ênfase para isso. Ele tá falando mais ou menos assim, ó: assim é fácil temer a ti. Assim é fácil. Tá dando proteção. Ele tem dinheiro, tem família, tem abundância, não tem um problema. Saúde tá intacta. É óbvio que ele é temente a ti. Então Satanás aqui tá falando assim, ó, ele é temente por tudo que você deu para ele. Ele é temente por aquilo que ele tem. E isso aqui tá sendo diálogo. Certo? Tá acontecendo isso. Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Estende a tua mão. Vocês estão percebendo que nesse exato momento, Satanás aqui não tinha nenhuma autorização. Não tinha autorização de tocar. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda. Olha Deus colocando limite. Deus está colocando um limite. Só não estenda a mão contra ele. Então, Satanás saiu da presença. Gente, é sério. Ler isso aqui é um misto de sentimentos. É um misto de sentimentos. Por quê? Porque num primeiro momento, a gente fala: não é possível. Deus, não precisa fazer isso não. Deixa quieto. Só que Deus, gente, vocês estão percebendo que ele está autorizando. Satanás não tinha autorização. É Deus que está permitindo, está dando limite.
Daqui tu não passa. Tu veio aqui, beleza, é isso que tu quer? Então tá, vai lá. E toca tudo no que ele tem. Vocês estão pegando isso? No que ele tem. Então a chave aqui é: oi, Dai! Boa noite para quem tá chegando agora. Gente, para quem tá chegando agora, rapidinho. Eu só relembrei o conceito de temor do Senhor. Peguei alguns versículos ali de Provérbios que falam sobre o temor do Senhor. A gente relembrou que isso é a base para a gente construir absolutamente tudo na nossa vida. E agora a gente está vindo aqui na história de Jó. Tá bem? Então, para quem quiser acompanhar, abre aí no livro de Jó. Eu não vou ler tudo para não ficar muito extensa essa live. Mas é para que a gente possa pensar um pouquinho sobre relacionamento com Deus, sobre o temor com Deus. Então, olha só. Primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês e deixar bem claro é que a gente está diante de uma pessoa que, olha só, íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ou seja, Jó, ele está cumprindo tudo aquilo que a gente viu lá em Provérbios. Vocês lembram? Ele está cumprindo. Depois, quem lê aqui o livro completo, vocês vão ler, vão ver que, enfim, na vida dele, ele era uma pessoa que realmente, né, ele pensava até nos filhos. Se por acaso ele cometeu algum pecado, eu vou ali e já vou resolver também. Então, ele era realmente uma pessoa íntegra, tá? E por consequência, vocês viram aqui, né? Ele tinha muitas coisas. De forma resumida, ele é um homem muito rico. Ele é rico, ele tem muitos filhos, funcionário, negócios, tudo. Ele é um homem próspero. Só que a grande questão aqui foi: Deus ficou contente, né? E aqui nesse diálogo com Satanás está dizendo que assim é fácil. Assim é fácil ele temer a ti. Então a grande questão é: deixa eu tocar no que ele tem para ver se ele vai continuar. Porque eu aposto que se eu tirar, ele vai blasfemar. Agora sejam sinceros. Quantas pessoas vocês já viram fazendo isso? Que no primeiro problema, e vocês vão ver que Jó não foi um problema, foram vários problemas. Quantas pessoas vocês veem que na primeira adversidade elas blasfemam? É uma frase que até constrange, né? Mas começa mais ou menos assim: que Deus é esse que... Só um pouquinho. Calma, respira. Eu acabei de postar um vídeo e eu falei que o primeiro princípio é fé. Porque se você não tiver fé no primeiro problema, você vai blasfemar e você vai desistir. O livro de Jó é resposta para muito das dores de vocês. Então, olha só. Eu não vou ler tudo, tá? Mas eu quero só rapidinho, só para vocês entenderem aqui o que aconteceu para quem não conhece a história de Jó. Então, lembra, Deus autorizou
deu limite ali para Satanás, né? Então tu toca tudo no que ele tem, mas não toca nele. Então olha só. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Vocês estão entendendo que isso aqui não foi um tempo espaçado? Foi uma coisa atrás da outra. Só aqui. Gente, por favor, sejam honestos. Para quem chegou agora, a Dai, o livro de Provérbios, eu rapidinho só retomei o temor do Senhor, tá? E aí agora a gente tá no livro de Jó, porque a gente tá vendo um homem temente. Justamente a gente tá vendo esse temor do Senhor na prática, tá? Então, olha só, relembrando, a gente tá vendo aqui um homem que de fato cumpriu o que estava lá em Provérbios. A Dai que perguntou de Provérbios. Um homem íntegro, se desviava do mal, lembra de Provérbios? E temente a Deus. Então, olha só, agora este homem que está cumprindo a risca, ele em questão de segundos, ele acabou de perder tudo, inclusive os filhos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso é muito forte. Se não mexe contigo. Por isso que eu comecei essa live falando. Onde é que tu tá construindo as coisas da tua vida? É em algo instável ou é em algo estável? Porque se Jó tivesse construído a vida dele em cima de tudo que ele acabou de perder, a vida dele estaria acabada. Só que aqui a gente descobre que Jó não construiu em cima de coisas instáveis. Que era justamente o que Satanás estava falando para Deus. Ah, quer ver ele blasfemar? Tira o que ele tem. A grande questão aqui é: Jó, antes de ter, ele era.
Antes de ter, ele construiu em algo firme, estável. Vocês estão percebendo isso? Quantas vezes você constrói coisas da sua vida em coisas instáveis, que podem ser tiradas de você. Como eu disse para vocês, eu não vou ler todo o livro, mas não acabou aqui, tá? Satanás depois vem, toca na saúde de Jó. Então Jó fica doente, com feridas, é algo muito impactante. Então existe um diálogo aqui também com a esposa. A esposa, inclusive, amaldiçoa logo esse Deus. E ele vai continuar, meu Deus, você fala como uma doida. Então, mesmo no momento de dor, ele repreende e tem consciência de que não é por aí. Depois tem o diálogo com os amigos. E vocês vão ver que os amigos associam muito do sofrimento dele com pecado. Não, Jó, não é possível, tu pecou. Tu pecou contra Deus. Só que aí é o seguinte, eu não vou ler para vocês tudo, já falei, indico que vocês leiam de verdade. Glória a Deus, dai, e vai ficar salva, depois eu vou colocar no YouTube, reassiste. E aí, olha só, gente, eu quero ir com vocês para um versículo que é lá no final, tá? Ele responde muito sobre as nossas dúvidas. Poxa, é justo isso com Jó? É justo isso ter acontecido com Jó? Um homem íntegro. Agora eu tô lá em Jó, vou ir pro capítulo 42 e eu vou ler já já com vocês o versículo 5, tá? Capítulo 42 de Jó, versículo 5. Já já eu vou ler. Só que eu quero que vocês pensem, e podem ser sinceros, assim. A primeira coisa é, isso não é justo. Porque Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E os amigos, eles estão partindo desse princípio. Os amigos, eles estão pensando exatamente nisso. Ou seja, e eles realmente são amigos de Jó, tá? E eles estão pensando, não, Jó, mas não é possível. Alguma coisa tu fez. Eu acho que nos teus negócios, talvez tu tenha feito alguma coisa que não agradou a Deus aí. Tu traiu a tua mulher? Que tu fez, Jó? E eles tentam justificar absolutamente tudo aquilo que está acontecendo com Jó. Jó em nenhum momento blasfema com Deus, mas em algum momento, presta atenção, Jó, humano como eu e você, ele não blasfemou, ele não falou contra Deus, mas assim como nós, Jó começou a questionar o porquê. Olha o que eu vou falar para vocês. Ele não blasfemou. Presta atenção nisso, isso que é importante. Jó não blasfemou. Jó não disse, ai, que Deus é esse? Não. Ele apenas questionou um pouquinho. No final, porque como ele está sendo questionado pelos amigos, ele começa a questionar a Deus, porque eu não estou sabendo responder eles aqui, porque eu não fiz nada. Eu não pequei. Tenho certeza. Mas Deus, por que então? Porque eu não estou
entendendo. Jó começa a fazer esse questionamento. E o que acontece? E quando ele começa a fazer estes questionamentos, eu vou até voltar um pouquinho, tá? Eu tinha falado do 42, mas eu não resisto. Volta lá. Olha só, capítulo 38. É a primeira resposta de Deus a Jó. Vocês querem resposta de Deus? Olha só o que Deus vai responder a Jó. Jó começa a questionar o porquê de tudo tá acontecendo com ele. Lembra? Temente, íntegro, reto, se desviava do mal. Deus, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo. Só que eu não quero que vocês esqueçam. Vocês lembram do diálogo inicial? Era entre quem? Deus e Satanás. Tudo começou lá. Lá. Ok? Satanás e Deus. Foi assim que começou essa história aqui. E Jó não tá sabendo de nada disso. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Então, se você está questionando Deus em algumas coisas que você não está entendendo, saiba que Ele está falando contigo agora. Então, olha só. Primeira pergunta. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Eu vou parar aqui porque não é mais necessário. As perguntas continuam, tá? Deus vai perguntar aqui várias coisas. Aí, olha só. Aqui é que tá a chave. Jó entendeu. Jó entendeu algo muito importante. Do relacionamento com Deus. Aqui é a parte mais linda que existe. Capítulo 42, em que Jó já tá cabisbaixo, eu imagino Jó se diminuindo depois de tantas perguntas às quais ele não sabia responder. Eu imagino Jó já assim: não sei, Deus, não sei nada disso. Aí Jó, no capítulo 42, versículo 5, vai falar assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vocês têm noção disso? Ele era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Ele foi provado, porque em algum momento Satanás disse que ele só temia a Deus
por aquilo que ele tinha, ele perde tudo. Não blasfema contra Deus, mas como um ser humano, como eu e você. Ele pergunta o porquê daquilo está acontecendo com ele. Deus vem e não responde, mas faz perguntas. Sobre relacionamento com Deus, eu quero falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, vocês querem ouvir Deus e vocês querem ouvir uma resposta. Só que muitas vezes, Deus te faz uma pergunta. Prestem atenção nisso. Ah, Carol, mas é que eu não estou ouvindo a Deus. Será? As perguntas de Deus, elas não são as perguntas do inimigo. Elas não são as perguntas de Satanás. Elas não são para te punir. Elas não são para te deixar tristes. Mas é para que você cresça. Então essa é a diferença entre a voz do inimigo que tenta te acusar, que tenta te punir, e a voz de Deus, que tenta fazer com que você cresça, que você transforme a sua vida. Então, nesse exato momento aqui, a gente está descobrindo que Jó foi para um próximo nível. Jó foi para um próximo nível de relacionamento com Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te vejo. Eu te vejo em tudo. Te vejo em cada detalhe da minha vida. Então, muitas vezes, você está passando exatamente por isso. Por uma provação, por algo muito complicado. É muito difícil imaginar alguém passando por tudo que Jó passou aqui. Mas é nesse momento que a gente vai para um próximo nível com Deus. Então aqui a gente percebe a importância da gente construir em cima de algo estável. Se Jó suportou tudo isso aqui, é porque ele tinha construído toda a vida dele em cima do temor do Senhor. Ele permaneceu. Para quem já sabe o fim da história, Deus deu tudo em dobro. Restituiu Jó. Só que, de novo, vocês estão percebendo que não é sobre ter, é sobre ser. Antes de ter, porque Jó já tinha, lembra lá no início da história? Jó tinha tudo. Tudo que ele queria, tudo que ele precisava, ele tinha. Só que antes dele ter, eu falei para vocês grifarem, antes dele ter, ele já era. Ele era um homem íntegro, reto. Ele desviava do mal e ele temia a Deus. Era quem ele era. Então, o que ele tinha, consequência, lembra? Eu falei para vocês em live. O nosso grande erro está aqui. A gente corre atrás do que é consequência. E não corre atrás daquilo que vai nos sustentar. Quando acontece esse tipo de coisa. Quando você perde coisas, é Deus que te sustenta. E também é Deus que restitui em dobro. Busque primeiro
o reino dos céus, e as demais serão acrescentadas. E aí, gente, que tapa. Quando eu comecei a ler Provérbios com vocês, eu falei, né? Eu disse, talvez muitas pessoas até saiam. Hoje, gratidão, a gente tem 128 pessoas aqui. E é aqui que a gente vê quem é tolo e quem é sábio. Só ficaram os sábios aqui. Só ficou quem é sábio, só ficou quem aceita repreensão. E a leitura da Bíblia, o relacionamento com Deus, é sobre repreensão. E não é porque Ele quer te punir, é porque Ele quer que você evolua. Ele quer que você veja Ele. Talvez hoje você só conheça de ouvir, mas agora os teus olhos podem ver. Glória a Deus. Ai, que legal. Já tá valendo. Eu fico muito feliz mesmo de vocês estarem aqui, de vocês estarem mais perto de Deus. Eu recebo muitas mensagens que eu fico alegre, porque vocês já notaram que por muito tempo, em muitos momentos, deixa eu só ver que a live vai cair. Não. Aí deu certo. Em muitos momentos eu tento falar aqui com vocês de uma forma que eu não fale sobre religião, nem sobre igreja. Eu não falo de nada disso, porque eu sei que muitas vezes a tua dor, ela tá ligada a certas coisas que são instáveis. Então, o que eu tento trazer aqui para vocês é justamente isso. Reflexões e pensamentos de algo totalmente estável e que é Deus. Foi assim na minha jornada, está sendo assim na minha caminhada, e eu acredito muito nisso. Eu acredito de verdade que a gente possa ter esse nível de relacionamento que Jó nos ensinou. Eu, quando era criança, eu estudei numa escola cristã. Até do coral eu era. E eu posso dizer hoje que eu conhecia, só de ouvir. Eu conhecia Deus, eu conhecia Jesus. Todos os dias, gente, eu lia os versículos. Todos os dias. Foram 8 anos da minha vida. Todos os dias na escola, vivendo isso. A minha família não é cristã. Foi só Era porque era perto de casa. Então, era a escola que tinha, mas não tinha um objetivo. Então, eu conhecia Deus dessa forma. E eu tinha a Bíblia e eu lia. Só que, olha só como são as coisas. Eu saí da escola e como eu só conhecia Deus, eu acabei deixando de lado um relacionamento com Deus. E eu fiz mais ou menos assim na minha vida. Eu disse, olha, eu acredito em ti. Acredito em Deus. Mas deixa que da minha vida cuido eu. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Só que ao mesmo tempo, me trouxe até aqui. Me trouxe até o momento de dizer o mesmo que Jó. Que antes eu conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem.
E é óbvio que eu não passei nem perto da dor que Jó passou aqui. Mas também tive muitas perdas. E foi Deus que me sustentou. As próximas lives, eu quero conseguir falar com vocês sobre todas as áreas da vida. Eu quero trazer para vocês o que eu prometi e que foi justamente isso, sobre Provérbios, em que a gente vê todas as áreas da nossa vida. Negócio, casamento, comunicação, e eu vou dividir, né, como eu falei para vocês, os temas, e eu vou trazer para vocês, assim como eu trouxe hoje a questão do relacionamento com Deus, mas essa tinha que ser a primeira live, e vocês entendem o porquê? Porque isso aqui vai ser a base. Hoje eu tava vendo, alguém me perguntou sobre como é que eu escolho alguém para casar. E a resposta tá na Bíblia também, né? Quando a gente teme o Senhor, o ideal é que ambos temam ao Senhor, né? Porque isso é o alicerce. O grande problema é quando a gente tenta pular essa fase ou deixar isso para depois, né? Então, eu vou trazer para vocês nas próximas lives exatamente isso. Eu vou trazer área por área. A gente vai falar sobre relacionamento, casamento, enfim. E aí, deixa eu até ver aqui. Ele ensina demais. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Até mais, até a próxima live, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Um beijo para todos vocês.